A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica em 2 Reis, capítulo 20, versículo de número 1 ao versículo de número 5, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. No terceiro dia subirás à casa do Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui diante de um homem justo, temente a Deus. Isso nos lembra bem ali a história de Jó, que o livro de Jó vai dizer o seguinte, que existia um homem, Jó, que era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, e porém passou por tanto sofrimento, perdeu toda a sua riqueza, perdeu a sua saúde, perdeu os seus filhos. E aqui nós vemos aqui o rei Ezequias, um homem temente a Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo de número 3, vai dizer que fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Ele seguiu os mesmos caminhos de Davi. Davi era a referência do rei Ezequias em termos de busca ao Senhor, não de perfeição. Isso é bem interessante nós entendermos isso. Perfeito, só Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu muitos erros. Ezequias provavelmente também deve ter cometido muitos erros. Porém, eram homens de coração aberto ao Senhor, com coração contrito, disposto a obedecer ao Senhor e pagar até pelas consequências dos seus erros e dos seus pecados. Por isso que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. E nós olhamos aqui para o rei Ezequias. Diz o texto que o profeta Isaías chega para o rei Ezequias e vai dizer: põe em ordem a sua casa, organiza aí. É o que ele está dizendo aqui, organiza a sua vida. Faça aí seu testamento, né? Organiza aí a família, vê aí o que você precisa aí botar em ordem, né? Se organiza, porque eu vou te levar. Desculpe, irmãos. Eu vou te levar. Se organiza aí. E o rei Ezequias, irmãos, no versículo 3, eu fico imaginando, irmãos, será que nós teríamos coragem de fazer essa oração que o rei Ezequias fez? Veja bem, olha só o que o rei Ezequias vai dizer. Lembra-te, Senhor, peço-te de que andeis diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Uma coisa que nós aprendemos aqui com essa oração do rei Ezequias, irmãos, é que a oração do homem move o coração de Deus. Ora, por isso que lá em 2 Crônicas 7,14, o texto vai dizer assim, se o meu povo, há uma condição aí, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A oração move o coração de Deus, irmãos. A oração é o ponto de ligação entre o homem, entre nós e Deus, entre o homem e Deus. Quanto mais nós oramos, mais próximo de Deus nós ficamos. Quanto mais nós oramos, mais intimidade com Deus nós temos.
O rei Ezequias tinha intimidade com Deus. O interessante é que o que nós aprendemos aqui com o rei Ezequias, irmãos, que mesmo diante da nossa fidelidade diante de Deus, nós não estamos livres das enfermidades e dos problemas do dia a dia, desemprego, problemas dentro da família. O rei Ezequias teve um filho que foi um dos piores reis de Israel. Os piores reis de Israel. Mas, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que nós não estamos livres dos problemas. Não estamos livres do dia a dia, problemas familiares. Muitas das vezes filhos que se desviam dos caminhos do Senhor, filhos que trilham caminhos diferentes. Davi também passou por isso, irmãos. Rei Ezequias também passou por isso. Mas o interessante é que nós precisamos aprender, irmãos, que os problemas, as lutas virão. Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também podem vencer. No mundo tereis aflições, irmão. O rei Ezequias, um homem temente a Deus, teve as suas aflições, mas a oração dele moveu o coração de Deus, e Deus acrescentou mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. E Deus pode fazer isso comigo e com você. Deus pode acrescentar anos de vida. O que Deus quer é ouvir a minha e a sua voz. Deus quer que nós busquemos. Às vezes nós esquecemos, nós achamos que Deus nos abandonou. Deus nos abandonou, não é possível, eu estou desempregado, estou enfermo. Meu irmão, minha irmã, meu pai, estou com câncer. Estou com tanta gente enferma, tantas dificuldades. Meu irmão, minha irmã, tem muita gente sofrendo no mundo. Continente africano tem pessoas sendo escravizadas. Pessoas cristãs. Tem gente passando fome. Tem crianças sendo deixadas ao relento para morrer de fome. Tem gente cultuando a Deus dentro de buraco. Tem gente sendo presa porque está pregando o Evangelho e colocada em presídios de trabalho forçados. E às vezes nós reclamamos, será o Senhor me abandonou? Eu estou 3, 4 meses, 1 ano desempregado. Eu não consigo passar num concurso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Ore ao Senhor, confie nele. O texto de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 6, vai dizer o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ou melhor, desculpe, eu falei um texto e pensei em Jeremias. Mas Filipenses 6 vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas as vossas petições, as vossas orações, as vossas dificuldades em orações, petições e ações de graças. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos, antes sejam conhecidas os vossos pedidos através das orações e ações de graça. Foi o que o rei Ezequias fez, orou ao Senhor. Agora, uma coisa nós precisamos aprender, irmãos, que nem sempre Deus vai atender com um sim. O apóstolo Paulo sofria por uma enfermidade terrível. Ele chama de espinho na carne. Nós sabemos qual é a enfermidade do apóstolo Paulo. Mas diz que o apóstolo Paulo orou por 3 meses, clamou ao Senhor. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. O rei Davi clamou para que Deus tivesse misericórdia do seu filho com Betseba. E Deus, não. Você vai sofrer as consequências do seu pecado. Nem sempre Deus vai te responder e vai me responder com sim. Mas nós, irmãos, como servos do Senhor, nós precisamos fazer, assim como o apóstolo Paulo, quando ele diz que a minha leve e momentânea tribulação produz em mim um peso de poder e glória acima de qualquer comparação,
Porque eu não atento para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem. Porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. O crente, o irmão e a irmã que é cheio do Espírito Santo, tem essas características, irmãos. A maior característica de alguém cheio do Espírito Santo é temente a Deus, é obediente a Deus. O rei Ezequias diz o texto, que ele diz lá em 2 Reis capítulo 18, que ele era reto perante o Senhor. Características de um verdadeiro cristão é ser obediente a Deus, é ser reto diante do Senhor. E quando nós somos retos diante do Senhor, meu irmão, minha irmã, pode vir as dificuldades que for, pode vir as lutas que for, nós vamos passar por ela. Isaías 43, versículo 2 vai dizer, quando passares pelas águas, eu serei contigo, diz o Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O apóstolo Paulo ele vai dizer, passei fome, fui apedrejado, fui preso, mas tudo posso naquele que me fortalece. O pastor Ezequias tinha, o rei Ezequias tinha essa convicção, irmão, de que o Senhor era misericordioso, de que ele precisava colocar este problema nas mãos do Senhor. Ele tinha essa consciência, ele tinha essa convicção de que ele precisava orar, de que ele precisava clamar ao Senhor e ouvir a voz do Senhor. Que possamos fazer isso, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é o problema que você está passando, não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas entregue nas mãos do Senhor, confie nele, aceite a resposta do Senhor, seja ela sim, seja ela ou não, porque tudo que o Senhor faz para mim e para você é bom. A sentença de Deus é maravilhosa para conosco, porque Deus é misericordioso. Porque às vezes, quando Ele responde com não, é porque com certeza é o melhor para você e para mim. Mas nós, com a nossa mente humana, nós não conseguimos entender isso. Mas precisamos, irmãos. E só conseguimos ter essa consciência fazendo isso aqui, nos alimentando da palavra de Deus. Conhecendo homens como o rei Ezequias, conhecendo homens como Davi, conhecendo homens como Paulo, conhecendo homens como Abraão, conhecendo homens como os discípulos de Jesus, que perseveraram até o fim, deram a sua vida em prol do Evangelho, conhecido o próprio Cristo através das Escrituras, aquele que se fez homem, como Paulo vai falar lá em Efésios. Ele vai falar que Cristo, subsistindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele veio na figura humana, foi reconhecido por todos. Mas ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E é isso que nós precisamos ser, irmão, irmã, obediente ao Senhor. Faça isso. Conte para o Senhor os seus problemas. Faça como o rei Ezequias. Conte para o Senhor as suas lutas e as suas dificuldades. E espere com paciência no Senhor. Confie nele. E o mais ele fará. Tenha convicção de que você tudo pode. Você tudo pode naquele que te fortalece. E de que o Senhor é o seu pastor. E de nada você terá falta. Porque o Senhor preencherá todos os vazios do seu coração. Fique na paz. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando o mesmo entendimento que o rei Ezequias teve, o mesmo entendimento que Davi teve, o mesmo entendimento que Jó teve, para podermos suportar as aflições deste mundo. Fiquem na paz, em nome de Jesus.